Olá, pessoal. Como eu sempre falo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, com todos, com nós aqui deste lado e com quem estiver assistindo ou com quem for assistir esse vídeo aí do outro lado. Bem, como eu sempre falo, não existe nada melhor do que nós estarmos sob a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando nós estamos sob a graça do Senhor, consequentemente, estaremos em paz. E a paz que Jesus Cristo nos dá não é a paz que o mundo dá, certo? Então, eu vou iniciar este vídeo abaixo de Deus, dizendo as seguintes palavras para as pessoas. As bênçãos de Deus, o agir de Deus é na vida daqueles que creem, daqueles que têm fé no que está escrito nesta palavra. Daqueles que não veem esta palavra como uma lenda qualquer, certo? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente vai estudar este livro, a gente vê que ele não foi escrito de qualquer maneira. Tudo é muito bem encaixado, desde Gênesis a Apocalipse. Tudo é bem detalhado, tudo é bem interligado, desde lá o princípio da fundação do mundo até Apocalipse. Então, neste momento, eu digo que aquele que tiver fé alcançará as misericórdias de Deus. Aquele que busca, aquele que ora, aquele que obedece, aquele que crê nesta palavra, certo? Porque este livro, ele é universal e não é uma lenda qualquer, como muitos pensam que é uma lenda qualquer. Certo? É um livro de histórias verídicas que vem desde a fundação do mundo. Pessoas escrevendo, relatando algo dentro deste livro. Agora, o que foi relatado aqui não pode ser mais acrescentado, tá? Nós podemos fazer o quê? Apenas apregoar esta palavra, apenas crer no que diz esta palavra, porque tudo o que aconteceu no Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. E tudo o que aconteceu no Velho Testamento foi importante que acontecesse. Teria que ter acontecido. Como eu sempre falo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando ele foi criar o homem, ele já tinha criado todas as coisas existentes no mundo. Todas. E todas as coisas existentes no mundo, para elas existirem, foi através da palavra. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. Façamos o homem. Observem que o verbo está no plural, porque desde antes da fundação do mundo já existia a Trindade. E a Trindade, ela passou a existir também desde a fundação do homem, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E com as suas próprias mãos, ele fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e deu-lhe fôlego de vida. E depois criou a mulher, certo?
mas as demais coisas foram criadas apenas dizendo haja, haja, e as coisas iam acontecendo. Mas quando foi criar o homem foi diferente, passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso porque, como eu sempre falo, Deus já sabia que ele viria ao mundo encarnado, certo? Na pessoa de Jesus Cristo, e que o seu ministério duraria apenas 3 anos, e que logo, logo ele teria que partir novamente para as suas moradas, para a sua casa, para a glória. E que teria que haver algum ser capaz de continuar anunciando esta palavra que está neste livro. Somente tolo não crê no que está nesse livro. Desculpem-me dizer essas palavras, certo? Por que eu digo isso? Porque os outros animais têm olhos, têm narinas, têm boca, têm cérebro, têm ouvidos. Contudo, ao homem, somente ao homem, Deus deu o poder de raciocinar e de falar. E ele disse, certa vez, tudo passa, mas as minhas palavras não hão de passar. A relva, passa, nasce, cresce, floresce, depois morre e suas folhas secam, as flores secam e é levada pelo vento. Bem assim somos nós. Nascemos, crescemos, reproduzimos, uns não reproduzem filhos, mas reproduzem outras coisas, até filhos na fé, certo? Que é até mais importante, certo? Mas tudo passa, somente as palavras do Senhor não hão de passar. Por quê que ele disse isso? Porque ele já sabia que haveria pessoas em verbo de carne para substituí-lo aqui na terra, para dar continuidade à obra que ele começou aqui na terra. Então, meus amados, diletos amigos, diletos irmãos, tudo que existe aqui é verdade, tá? Não é lenda como qualquer lenda. Para mim, há lendas verdadeiras e lendas falsas, mas a Bíblia é lenda verdadeira. A lenda é nada mais, nada menos do que a verdade. O que aconteceu no Velho Testamento era importante que acontecesse, porque Deus trabalha como Ele quer, da maneira que Ele quer. Afinal, Ele é Deus e Ele é o Deus do impossível. Ele faz aquilo que não é possível a mim e a você, ou ao maior gênio entre nós, fazer aqui na terra. Deus faz, tá? Por isso que Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar com seus pés pela terra seca, porque Ele é o Deus do impossível. O que é impossível a mim e a você é possível a Deus. Ele tudo pode fazer, certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu sei que há pessoas que não acreditam e eu também não vou tirar o direito delas, certo? Cada um pensa como quer, cada um tem o direito de pensar como quiser. Eu só estou confirmando aqui que a Bíblia é verdadeira, tá? E que a época dos juízes, certo, gente? Da Bíblia, a época dos juízes durou, segundo os estudiosos, tá? Os teólogos estudiosos, a época dos juízes durou aproximadamente 300 anos, ou mais disso, 300 anos. Quando foi que surgiu a época dos juízes, segundo os estudiosos?
foi logo depois do governo de Moisés, que o povo começou a andar descontrolado na presença de Deus, adorando aos deuses estranhos, aos deuses com D minúsculo, que nós sabemos que aqui nesta Bíblia constam muitos deuses adorados pelos filisteus, pelos amonitas, pelos midianitas, pelos amalequitas e outros povos, certo? E Deus, o Deus verdadeiro com D maiúsculo, ele não divide a sua glória com ninguém. E quando acabou o governo de Moisés, Josué, né, desse pessoal, esse primeiro pessoal que Deus começou a usar aqui na terra, veio a época dos juízes, né, que, como eu já falei, segundo os estudiosos, não sou eu que estou falando e nem eu encontrei isso na Bíblia, durou na faixa de 300 e mais alguns anos, certo? E foi na transição do governo de Moisés para o governo dos reis de Israel. Então foram 12 juízes ao todo. Lembrando que foram 12, mas juntamente com Débora, que foi a quarta, foi a única mulher juíza de Israel, a quarta, ela foi juíza junto com Baraque, apesar de muitos não citarem Baraque. E houve também Samuel, se não me engano, também Samuel foi juiz em Israel junto com Eli, com o sacerdote Eli. Mas hoje nós vamos falar sobre Débora. Esta mulher tão virtuosa que consta aqui no capítulo 4 do livro dos Juízes, certo? Eu só vou ler o que for importante, o que eu precisar ler, tá? Porque muitas vezes a gente não grava tudo e a gente não pode mentir, porque Deus não quer que a gente acrescente e nem tire, nem um jota e nem um tio da sua palavra. O que passar disso é de procedência maligna. Então Débora, né, segundo a ordem aí dos juízes, ela foi a quarta juíza. Débora era profetisa, certo? Era profetisa, esposa de Lapidote. Segundo os estudiosos, na época que Débora juntou-se com Baraque para livrar o povo de Israel da escravidão do rei de Canaã, cujo nome era Jabim, Débora já se encontrava com 90 anos. Mas naquela época, o povo vivia muito, certo? Sem contar que naquela época também a contagem dos anos era diferente. Eu creio que era diferente da contagem de hoje. Como eu já falei, no Velho Testamento era só diferente, mas existiu tudo mesmo. Deus é Deus e Ele age como Ele quer, da maneira que Ele quer. Não sou eu e nem você que tem que dizer como Deus deve agir. Certo? E bem assim foi Ele quando veio encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Então, durante o governo, o reinado de Jabim, lá que era rei de Canaã, Canaã fica em Israel, certo? Ele tinha um chefe que fazia muito mal ao povo de Israel. O nome dele era Cícera. Diz a Bíblia que Cícera, ele tinha um exército muito grande e ele tinha 900 carros de ferro.
Nós sabemos que aqueles carros de ferro eram as rodas, tipo um carro de boi, puxado, né? Eram carros puxados por cavalos, certo? E os guerreiros, então, eram rápidos. E esse Cícera, que governava, que dominava o povo de Israel, era muito mau. E sempre que o povo de Israel estava sendo escravizado, era porque eles fugiam da presença de Deus. Sempre foi assim. Sempre que o povo de Deus, que é também chamado os hebreus, israelitas, o povo de Israel, o povo de Judá, né? O povo também, os gentios que se tornaram filhos de Deus, fazem parte deste povo. Quando sai dos caminhos do Senhor, é massacrado pelo adversário, porque Deus permite. Deus permite porque Ele nos ama e Ele quer que nós voltemos a lhe servir para que possamos a viver bem. E diz a palavra de Deus aqui que o povo estava perecendo nas mãos de Cícera e de Jabim, o rei de Canaã. Já contavam com 20 anos de escravidão o povo de Israel sofrendo. E nesta época, Deus levantou uma mulher poderosa abaixo de Deus, uma juíza, Débora, a única juíza desses 12, a única juíza foi Débora. Era uma mulher virtuosa, era profetisa. Deus escolhia esses juízes, gente, não era de qualquer jeito, não. Deus escolhia porque sabia que eles davam conta do seu ministério. Eram pessoas realmente escolhidas por Deus, não eram escolhidas por pessoas, não. Eram escolhidas por Deus. E Deus viu que o povo, seu povo, estava sofrendo. Olha como Deus é maravilhoso. Está aqui, gente, ó. Eu não estou lendo para não tomar muito tempo. No capítulo 4, servidão sobre Jabim, rei de Canaã. Tá? Então foram 20 anos, ó, tá? 20 anos. O povo de Israel sofrendo nas mãos de Cícera, que era o capitão do exército de Jabim, um homem que tinha um exército muito grande, era um homem muito perverso, um homem que judiou muito do povo de Israel. Por que aconteceu isso? Porque o povo afastou-se dos caminhos do Deus verdadeiro e estava servindo aos deuses estranhos. Estavam levantando altares para adorarem aos deuses estranhos, aos deuses dos amonitas, dos midianitas, dos amalequitas e outros deuses mais das terras lá do Oriente, tá? E Deus não divide a glória dele com ninguém. Jesus disse à samaritana, quando ela disse, meus pais adoravam a Deus naquele monte, apontou para o Monte Hermon. E Jesus disse, haverá o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, não mais naquele monte e nem em Jerusalém. Então, é errado as pessoas se ajuntarem em um lugarzinho para adorarem a Deus? Não, porque está escrito também, congregai o meu povo. Mas de onde você estiver, você pode adorar a Deus, porque Jesus estava falando com a samaritana. E logo após ele ter falado isso, ele disse, e já é chegado o dia, porque ele já estava ali. Ele veio nos trazer a graça. Que graça é esta, gente? A graça de podermos falar com Deus de onde nós estivermos. Porque naquela época as pessoas só sentiam o falar de Deus através de um profeta, através
de um juiz, uma juíza. Todos eram profetas também, porque Débora era profetisa, tá? Através dos sacerdotes. Mas hoje não. Hoje você basta obedecer a palavra de Deus, servir a Deus na beleza da sua santidade. Não precisa você andar de cara fechada. Não precisa você andar triste, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos o povo mais alegre do mundo. Nós não precisamos nos embriagarmos com outras coisas a não ser com a palavra de Deus, com louvor, para sorrirmos, para brincarmos, para cantarmos, para nos alegrarmos. Muitas vezes, uma pessoa de Deus faz uma brincadeira e alguém ignora. Diz, você, servo de Deus, fazendo brincadeira? Ora, um servo de Deus, ele tem tudo para ser feliz, para brincar, correr, pular, ser feliz, tá, gente? Agora, tudo que o servo de Deus for fazer, ele deve colocar diante de Deus e ver se é aprovado por Deus. Se o que ele está fazendo, se o que ele está falando, se é uma música e essa música não é indecente, ora, o que é que tem cantar uma música que não desagrada a Deus? Não desagrada a Deus, tá? Não desagrada a Deus, tá? Deus deixou tudo aqui na terra para o seu louvor, né? Para o seu louvor. E ali, gente, voltando lá para a juíza Débora, o povo de Israel estava sofrendo muito, já 20 anos debaixo da escravidão do rei de Canaã, Jabim, e do seu líder, né, Cícera, que judiava muito dos israelitas. Sempre Deus colocava os israelitas sob a liderança de pessoas más. E hoje não é diferente, gente. Hoje não é diferente. O Deus é o mesmo. Se o povo de Deus deixar de adorar a Deus para adorar a outras coisas, para trilhar por caminhos errados, Deus os entrega nas mãos dos opressores. Pensem bem nisso. Deus não mudou. A época mudou, mas Deus não mudou. A época do Velho Testamento é diferente da época do Novo Testamento. Muitas coisas mudaram na história de lá para cá, mas Deus não mudou. Deus é o mesmo. E se ele perceber que o povo dele está trilhando por caminhos errados, ele os entrega. Aqui diz que ele os vendeu para Cícera e para Jabim, rei de Canaã. Vendeu, que é colocar como escravo, tá? O povo de Israel estava sendo escravizado pelo rei de Canaã e por Cícera. E hoje não é diferente. Não pensem que hoje é diferente. Muitas pessoas estão querendo serem Deus, estão querendo fazerem a vontade de Deus. Quem escolhe é Deus, não sou eu e nem você. Quem escolhe alguém para pregador, quem escolhe alguém para louvar, quem escolhe alguém para julgar, não sou eu e nem você. Quem escolhe é Deus. E quando Deus vê que o povo está querendo ocupar o lugar dele, que o povo não está mais fazendo a vontade dele, ele os vende. Ele o vende, o povo, né? Ou os vende, porque povo já é sinônimo de, já é plural de, né? Tanto faz essa palavra povo como povos, tá? Povo significa várias pessoas, tá, gente? Muitas vezes a gente usa o verbo no singular, às vezes usa no plural, certo? A gente usa mais o singular, porque tem povos,
né? Mas quando se refere a povos, são várias nações. Quando se refere a um povo, é uma nação constituída por várias pessoas, tá? Então, até hoje, quando o povo começa a fazer coisas que desagradam a Deus, Deus os vende, Deus o vende, Deus o entrega, Deus os entrega na mão dos opressores, e aí vem impostos altos, vem inflação, vem coisas terríveis, só que existe algo de bom nisso aí. Deus guarda os seus. Aqueles que permanecerem firmes até o fim, obedientes, Deus abençoa. Porque obediente, gente, não pense que obediente é apenas aquela pessoa que obedece a um homem na terra, não. Não pensem que é apenas aquela pessoa que não pede um dia lá na congregação, no localzinho onde congrega. Não, não é isso. Obediente é quem obedece a Deus, é quem faz a vontade de Deus. E porque não adianta nada você obedecer ao homem. E quando sair da presença do homem, você fazer coisas que desagradam a Deus. Não adianta absolutamente nada. A gente precisa obedecer a Deus. Então, voltando lá para o assunto da juíza Débora. Ela era profetisa também. Como eu já falei, ela era esposa de Lapidote, né? E vivia em uma região cujo nome foi dado provavelmente por causa do seu nome. Vivia na região das Palmeiras de Débora, certo? Que ficava entre Ramá e Betel, nas colinas de Efraim. Ela vivia ali. E Débora, por certo, era uma mulher que vivia se consagrando, era uma mulher que vivia orando, era uma mulher que vivia fazendo a vontade de Deus, era uma mulher bondosa, era uma mulher que não se aproveitava das outras pessoas, porque a pessoa bondosa, ela não se aproveita da bondade de outras pessoas, certo? Há muitas pessoas que só querem a bondade das outras, mas não querem ser bom com ninguém. Só querem aproveitar da bondade de outras pessoas. E quando as outras pessoas não as servem, elas saem por aí falando horrores daquelas pessoas, tá? Só que neste mundo, a gente também não pode, a gente não pode ser egoísta, porque se você não ama o mais próximo de si, você não tem condição de amar a ninguém. E o mais próximo de si mesmo é você. Se você não se ama, você vai ter condição de amar os outros? Se você pegar o seu espaço, pegar o que você tem e doar tudo para as outras pessoas, você vai estar fazendo mal a você mesma. E há pessoas que querem usufruir de tudo que é seu, certo? Não estou falando que a gente não deva fazer caridade. A gente precisa, Débora, por certo, era uma mulher caridosa, era uma mulher bondosa, ajudava as pessoas nas horas das suas necessidades, certo? É isso que Deus requer de mim e de você. Deus não requer de mim e de você que a gente faça besta das pessoas, não. Que a gente lese a consciência das pessoas. Deus quer que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou, tá? Com a mesma medida, tá? Não a mais e nem a menos, tá, gente? Existe um ditado que diz que quem não serve aos outros não serve para viver. Só que você não nasceu só para servir, nasceu para ser servido também por as outras pessoas. Então Débora, ela vivia ali naquela região entre Ramá e Betel, nas colinas de Efraim, ali num lugar chamado Palmeiras de Débora, que sem dúvida este nome foi dado em homenagem à profetisa, à juíza Débora. E o povo de Israel estava sofrendo muito, há 20 anos sofrendo,
né, sob o jugo de Jobim, né, o rei, né, Jobim, o rei de Israel, e de Cícera, o chefe do seu exército, que tinha 900 carros de ferro. Olha, imaginem o tamanho do exército dele. E aí o povo subiu, né, até Débora e foi pedir conselho a Débora, falar com Débora. Sem dúvida eles falaram com Débora que estava sofrendo muito, que não aguentavam mais, que queriam voltar a servir ao Deus verdadeiro, que estavam arrependidos de estarem servindo a outros deuses. E Débora, por sinal, deu-lhes conselho. E depois Débora mandou um recado para Baraque, para vir ter-se com ela. E ali ela falou com Baraque para reunir 10.000 homens de Efraim e de Zebulon. 10.000 homens. E esses 10.000 homens iriam lutar com o exército de Jabim, né? Jabim e Cícera. E iriam vencer. E chamou Baraque para fazer isso, para chamar esses homens e subirem até ao monte Tabor, que ficava perto do ribeiro, né, de Quizon, do rio Quizon, perto do ribeiro do rio Quizon. E ali aconteceu a luta do povo de Débora e de Baraque, o povo de Efraim e de Zebulon. 10.000 homens contra o povo de Jabim, rei de Canaã, e Cícera, que tinha um exército imenso, 900 carros de ferro. E o que aconteceu? Quando Débora deu a ordem a Baraque, Baraque disse: eu só vou se você for. Sabem por quê? Porque quem estava com a unção de Deus era Débora. Por isso que muitos consideram somente Débora como a juíza da época. Ela que estava com a unção de Deus, ela que estava cheia do Espírito Santo, ela que tinha a condição de vencer aquele exército. E Débora disse: eu vou, mas a honra não será tua, a honra será de uma mulher. Porque mulher naquela época, nós sabemos que a mulher, ela era muito discriminada naquela época. Até os dias de hoje, né, a mulher ainda é discriminada, certo? Até nos dias de hoje, mas a mulher já sofreu muito no passado. Então, Baraque disse: se você vai, creio eu que ele disse assim, então eu vou. Aí reuniu os 10.000 homens de Efraim e de Zebulon e subiram ao monte Tabor, que ficava próximo ao ribeiro do Quedar. Né? É Quizon o nome, ribeiro de Quizon. E lá aconteceu a maior luta da época, a maior guerra da época. De sorte que o pessoal de Débora e Baruque, os 10.000 homens de Efraim e de Zebulon, venceram o exército de Jabim, rei de Canaã, e o exército, que é o mesmo de Cícera, que estava escravizando o povo de Israel. E ali, gente, a coisa foi tão assim, firme, foi tão assim, com a presença de Deus, que Cícera, que tinha 900 carros de ferro. Quando fala 900 carros de ferro, gente, não são como os carros de hoje,
Era tipo assim, carro de boi, a armação, mas era de ferro, não era de madeira, né? Puxados a cavalos. Iam a todo vapor. Eram os carros usados nas guerras daquela época, nas guerras dos grandes homens. Enquanto os outros iam a pés, iam a cavalos, jumentos, jumentas, né? Na época usava muito. Então o exército de Débora e Baraque venceu o exército de Cícera. E Cícera saiu a pé em direção à casa de uma mulher. Ele saiu descontrolado, desgovernado. Ele nunca queria imaginar que iria perder para um pequeno exército de pessoas que não tinham tantas condições. Entretanto, aquele povo venceu. Por que aquele povo venceu? Porque aquele povo se arrependeu do que vivia fazendo. Porque Deus sempre amou o seu povo. Sempre o seu povo, quando viveu errado, que buscou a presença de Deus, Deus os perdoou. Deus está sempre de braços abertos para nos perdoar quando nós fizermos coisas que lhe desagradam. Então Deus perdoou aquele povo e aquele povo venceu a guerra. E depois aquele povo passou 40 anos em paz. Em paz. E depois tornou novamente a cair. Era sempre assim, gente. Quando Deus levantava alguém cheio do Espírito Santo, tá? Para liderar o povo servia a Deus. Mas quando essa liderança afastava ou ia para longe, o povo caía na fé e ia servir outros deuses e não agradavam a Deus, tá? E aí Deus os vendia, como diz aqui a Bíblia, a mesma coisa, os colocava. Os escravos não eram comprados? Então, gente, bem assim, iam serem escravizados pelo seu adversário, certo? Seu adversário, com a permissão de Deus, para que eles voltassem novamente a servir a Deus. Então, Débora foi uma mulher virtuosa, uma grande juíza. E isso aconteceu de verdade, porque Deus trabalha como Ele quer, da maneira que Ele quer. Não sou eu e você que temos que dizer como Deus terá que trabalhar. E daqui para frente, muitas coisas podem fugir do nosso controle, tá? E ficar sob o controle de Deus. Ficar no controle de Deus. Pensem bem nisso. Porque quem manda em mim e em você é Deus. E ninguém pode ir contra a vontade de Deus, porque quando Ele quer agir, não há quem possa impedir. Não há sábio na terra mais sábio do que Deus. Deus na terra e verbo de carne foi a sabedoria encarnada. Foi a sabedoria em tudo. Eu e você temos um pouquinho da sabedoria de Deus. O mínimo é como uma gota d'água no mar. Deus é a sabedoria. Caia na real. Pare de desdanhar da palavra de Deus, tá? Porque eu e você não somos donos nem desse corpinho que nós temos. Se nós fôssemos donos do nosso corpo, nós o conheceria por dentro. Entretanto, eu e você não conhecemos o nosso corpo por dentro. Eu e você só podemos ver as nossas costas por meio de uma foto, por meio de um espelho, coisa que antigamente não existia. O povo não tinha condição de ver o seu próprio rosto, a não ser na sombra da água.
tá? Então pensem bem nisso. O que aconteceu no Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. O Êxodo reflete nós hoje, que somos peregrinos nessa terra. Alguém já viu alguém viver para sempre aqui na terra? Todos nós estamos de passagem. Muitos, a maioria não acredita que um dia partirá, mas todos partirão. E muitos partem até mais cedo do que imaginam. Certo? Muitos partem até mais cedo do que imaginam. Por isso eu digo, aqui ó, é o livro. Desculpem aí, houve uma falha. Mas este é o livro, tá, gente? Este é o livro. E que Deus abençoe a todos, tá? Fiquem aí com o meu abraço fraterno e um grande beijo no coração de todos. Da sua irmã em Cristo, a professora Isa Saldanha, tá? E que Deus, assim, abençoe a todos e nos dê entendimento para sabermos que Deus não mudou, Deus é o mesmo. Se nós fugirmos dele, ele permite que coisas ruins aconteçam a nós. Deus é bom, Deus é misericordioso, ele nos ama, por isso que ele permite que coisas ruins nos aconteçam, para que nós voltemos para ele. Amém? E que Deus abençoe a todos. Fique com o meu beijo fraterno. Bye, bye.